Henker que vive duas vezes. Capítulo 235. Caça às bruxas, 10. Todos no chão estavam confusos. O que é isso? Golpe do meteoro? Merda, por que isso está sendo usado aqui? Foi o feitiço com o poder mais destrutivo. Até mesmo as espécies dracônicas tiveram que usar metade do poder mágico de seu coração de dragão se quisessem usar esse feitiço. Todos os jogadores que avançavam com confiança pela fortaleza pararam com os olhos arregalados. As bruxas, quimeras, guardiões, o dragão vermelho, o mar do tempo e os Elohim, todos. Abaixe-se. Todos fujam. Essas malditas prostitutas, eles estão tentando derrubar todos que estão com eles? Alguns deles pensaram que as bruxas tinham feito isso. No entanto, eles não conseguiram revidar e imediatamente fugiram para fugir da área de impacto. Mas a velocidade com que a sombra os perseguiu foi mais rápida. Antes que as barreiras desaparecessem completamente, a rocha pousou no meio da fortaleza. Quang. Quaquaqua, KRRRR. A fortaleza foi completamente destruída a ponto de ficar irreconhecível. A rocha enterrou-se profundamente no solo e uma coluna de poeira subiu. O calor na atmosfera soprava como uma brisa quente. Tudo desapareceu. Os desfiladeiros se separaram e tudo acima deles foi varrido. Primeiro, o mar do tempo, a leste, desapareceu sem deixar vestígios, como se eles nunca tivessem estado lá. O clã mais misterioso desapareceu primeiro. Então, alcançou o oeste. Os mercenários da West Wind Union foram atingidos pela onda de choque. Mas também tiveram que tentar sobreviver ao calor que era quente o suficiente para derretê-los. Parede congelada. Fortaleza de gelo. Nevasca. O rei gelado levantou o gelo do chão e bateu com as mãos no chão. Espinhos de gelo subiram como as costas de um porco-espinho e se torceram uns nos outros para criar uma grande parede. Junto com o leão de ferro, ele era um dos mais fortes do mundo mercenário, mas sua reputação caiu depois que ele foi derrotado pelo rei marcial. Como se estivesse tentando provar que ainda merecia sua antiga reputação, ele derramou seu poder mágico. Os outros mercenários se moveram ao seu redor. Os mágicos que podiam usar magia apoiaram o rei gelado com buffs e endureceram a parede de gelo. Quaquaquang. As pedras que vieram da onda de calor bateram contra a parede. Pequenas teias de rachaduras apareceram e congelaram novamente. Os jogadores que não podiam usar magia do tipo gelo tentaram impedir a entrada das pedras. 2 vezes balançou suas armas para mudar a direção do vento, e Black Skull usou insetos estranhos para corroer o calor. Jang e Turn foram especialmente eficientes no uso de suas flechas ou aura para explodir os pedaços. Mas ainda havia algumas peças que vieram voando. Bastardos malucos, bloqueie ali. Mova-se. ACKKK. Cookie. Moon Shadow não viu os pedaços de rocha voando de seu ponto cego. As peças já estavam na frente deles quando perceberam. O líder, Crescent, foi jogado para o lado quando seu corpo explodiu, e as outras pedras voaram para o resto de Moon Shadow. Apenas sangue foi deixado para trás onde seus corpos costumavam estar. Boom! O problema veio depois disso. Quando um lado caiu, eles não tiveram mãos suficientes para ajudar. Antes que pudessem preencher a posição vazia, as peças continuaram a voar em sua direção. O terceiro esquadrão da Guilda Leão de Ferro que a Tran comprou por um preço caro foi eliminado em seguida. Outros mercenários atrás deles derreteram com o calor, deixando apenas um grito para trás. Classificadores? Mercenários classe S? Nada disso importava diante do desastre. Todos estavam ocupados tentando se proteger. Inferno. Isso foi um inferno. Droga. A Tran gritou com os olhos vermelhos. Mas mesmo esse som foi enterrado pelas pedras que se quebravam. A mesma coisa estava acontecendo em outros lugares. Ah, dragão vermelho. Ione gritou com o rosto ensanguentado. Até esse som foi abafado. Ele ficou furioso com a fúria negra que caiu sobre a cabeça de seus subordinados. Ele amaldiçoou o dragão vermelho e a rainha do verão por esta situação. Do ponto de vista dele, eles eram as únicas pessoas que tocariam os Elohim dessa forma. Ion-Wu teria começado a rir se ouvisse. Mas como Ione não sabia de nada, ele estava apenas com raiva do dragão vermelho. O maior problema foi que um novo desastre ocorreu depois que eles mal superaram o anterior. As pessoas que tentavam se recuperar foram varridas. Ione queria agarrá-los, mas as proteções que ele havia plantado se moveram e sua visão girou, então não havia nada que ele pudesse fazer a não ser gritar. Ah! A situação ficou ainda pior. Alguns dos Henkers da Torre Mágica que tentavam se salvar foram enterrados sob os escombros e desapareceram. O desastre foi seguido por outros. Quaquaquaqua. Uau! O ar que havia sido empurrado para trás foi forçado para dentro devido à mudança na pressão do ar. A tempestade continuou a girar. O Endless World of Night tornou-se um caos com explosões, calor e nuvens de poeira. Ion-Wu estava olhando para esse caos de cima com suas asas de fogo. Quando o Meteor Strike caiu, Ion-Wu usou Blink para fugir do alcance do ataque. Funcionou melhor do que eu pensava. O plano para trazer os clãs grandes para a Fortaleza Brocken e derrubar Meteor Strike quando os membros aparecessem. No início,
O seu partido disse que isto era uma loucura quando ele apresentou este plano. A maioria dos espaços exteriores era protegida por barreiras e magia de defesa. Eles não achavam que era possível que tudo isso fosse contornado e um meteoro fosse derrubado através deles. Se fosse possível, os clãs já teriam atacado o espaço sideral uns dos outros. Mas Yon-Woo julgou que isso era possível depois de discutir o assunto com Bran e Bu. A Valpardisnashit provavelmente tinha definido sua defesa com as pedras filosofais, então ele iria usar isso. Claro, a condição era que ele trouxesse os grandes clãs para a luta. Só então ele seria capaz de encontrar Ananta e invadir o sistema para derrubar o meteorito. Isso só foi possível porque ele sabia que as bruxas nunca conseguiriam aprender com a pedra filosofal. E o resultado foi muito bem sucedido. Nenhum lugar ficou intocado, nem o norte, nem o sul, nem o leste, nem o oeste. Houve alguns que mal conseguiram sobreviver, mas não estavam nas melhores condições. Não havia necessidade de falar sobre o centro, onde o meteorito havia caído. As almas que coletei também são de muito boa qualidade. Yon-Woo pensou que Shannon e Han Yeong gostariam das almas. Claro, houve algumas coisas que foram uma pena. Por que a Rainha do Verão não está aqui? Ele pensou que ela estaria desesperada por isso com o veneno do diabo, mas parecia que a condição dela estava pior do que ele pensava. Já que é a mesma coisa se ela for atingida pelo meteorito ou morrer pelo veneno do diabo. Sorrindo, ele lentamente desceu. A fortaleza já havia desaparecido sem deixar vestígios e, em vez disso, havia apenas uma cratera profunda e pedaços de pedras. Taque. Yon-Woo abriu bem seus olhos dracônicos para procurar o corpo de membros e Vieira Doom. Vieira Doom ainda não tinha passado pelo Bari Transfer. Com a fortaleza desaparecida, parecia que todos os seus outros corpos também haviam desaparecido. Só então. Caim. Das ruínas, os membros surgiram com um grito. Era difícil acreditar que ele era o segundo bispo olhando para sua condição atual. Ele mal conseguiu se proteger usando 72 Bian. No entanto, todos os seus membros estavam quebrados e ele vomitava sangue. Mas seus olhos enquanto olhava para Yon-Woo não eram menos ameaçadores. Meteor Strike foi um dos poderes mais destrutivos, mas ainda havia limites para isso. E os membros eram habilidosos o suficiente para sair da situação. Ele havia se machucado assim por causa do meteorito, mas já estava se recuperando rapidamente. Seus olhos estavam queimando como se ele quisesse despedaçar Yon-Woo ali mesmo. A energia demoníaca ao seu redor assumiu a forma de um demônio. Menor que alma demoníaca maior que. Menor que 72 Bian, Hyong maior que. Suoshi.